Senhor Gerson. Elas estão mascaradas. Agora ela tá sem máscara. Durante muito tempo, a morte rubra devastara aquele país. Jamais se vira peste tão fatal e tão terrível. O sangue era a sua encarnação e o seu sinete. A vermelhidão e o horror do sangue. Aparecia com agudas dores e súbitas vertigens, seguindo-se uma profusa sangria pelos poros e a decomposição. Manchas escarlates no corpo e, sobretudo, no rosto das vítimas eram o anátema da peste, que a privava do auxílio e da simpatia de seus semelhantes. E toda a irrupção, progresso
término da doença não duravam mais de meia hora. Mas o príncipe Próspero era feliz, destemido e sagaz. Quando seus domínios se viram despovoados da metade de seus habitantes, chamou à sua presença um milheiro de amigos sadios e joviais, dentre os cavalheiros e damas de sua corte, retirando-se com eles em total reclusão para uma de suas abadias fortificadas. Era um edifício vasto e magnífico, criação de príncipes de gosto excêntrico, embora majestoso. Cercavam forte e elevada muralha, com porta de ferro. Logo que entraram, os cortesãos trouxeram fornos e pesados martelos para arrebitar os ferrolhos. Haviam decidido não proporcionar meios de entrada ou saída ao súbito impulso do desespero dos de fora ou ao frenesi dos de dentro. A abadia estava fortemente provida. Com tais precauções, podiam os cortesãos desafiar o contágio, que o mundo exterior se arranjasse por si. Enquanto isso, de nada valia nele pensar ou afligir-se por sua causa. Providenciar o príncipe para que não faltassem diversões. Havia jograis, improvisadores, bailarinos e músicos. Havia beleza e havia vinho. Lá dentro, tudo isso e segurança. Lá fora, a morte rubra. Foi quase ao término do 5º ou 6º mês de sua reclusão, quando a peste raiava ainda mais furiosamente lá fora, que o príncipe Próspero ofereceu a seus 1000 amigos um baile de máscaras, da mais extraordinária magnificência. Mas antes, descrevamos os salões onde ela se desenrolava. Era uma série imperial de 7 salões. Em muitos palácios, contudo, tais séries de sala formam uma longa e reta perspectiva, quando as portas se abrem de par em par, não havendo quase obstáculo à perfeita visão de todo o conjunto. Aqui, o caso era bastante diverso, coisa, aliás, de se esperar do amor do duque pelo bizarro. Os aposentos estavam tão irregularmente dispostos que a visão abrangia quase que um de cada vez. De 20 ou de 30 em 30 jardas havia uma curva aguda, e a cada curva uma nova impressão. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, erguia-se uma enorme e estreita janela gótica, que abria-se para um corredor fechado que dava as voltas do conjunto. Tais janelas eram providas de vitrais, cuja cor variava de acordo com o tom dominante na sala para onde se abriam. O da extremidade oriental, por exemplo, era azul, e de azul vivo eram suas janelas. O segundo aposento estava ornamentado com tapeçarias amarelas, e amarelas eram as vidraças. O terceiro era todo verde, e verdes eram também as armações das janelas. O quarto estava todo mobiliado e iluminado com cor alaranjada. O quinto era branco e o sexto roxo. O sétimo aposento estava decorado com tapeçarias de veludo preto, que pendiam do teto e pelas paredes,
caindo em pesadas dobras sobre um tapete da mesma cor e do mesmo material. Mas somente nesta sala, a cor das janelas não correspondia à das decorações. Ali, as janelas eram escarlates, da cor de sangue vivo. Ora, em nenhum daqueles 7 salões havia qualquer lâmpada ou candelabro, em meio à profusão de ornamentos dourados que se espalhavam por todos os cantos ou pendiam no fogo. Luz de espécie alguma emanava de dentro da série de salas, mas nos corredores que acompanhavam a perspectiva, erguia-se em frente de cada janela uma pesada trípode com um braseiro em cima, que projetava seus raios luminosos através das vidraças coloridas, e assim iluminava deslumbrantemente as salas, produzindo numerosos aspectos vistosos e fantásticos. Na sala negra, porém, o clarão que raiava sobre as negras cortinas, através das vidraças tintas de sangue, era extremamente lívido e dava uma aparência tão estranha às fisionomias dos que entravam, que poucos eram os bastante ousados para nela penetrarem. Era também nesse salão que se erguia, do lado do poente, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo oscilava para lá e para cá, com um tic-tac vagaroso, pesado, monótono. E quando o ponteiro dos minutos concluía seu circuito e a hora ia soar, emanava dos pulmões de bronze do relógio um som claro, alto, agudo e excessivamente musical, mas tão enfático e característico que de hora em hora os músicos da orquestra viam-se forçados a parar por instantes suas execuções só para lhe ouvir o som. E assim, obrigatoriamente, cessavam os dançarinos suas performances, e toda a alegre companhia sentia-se por instantes perturbada. E enquanto os carrilhões do relógio ainda soavam, notava-se que os mais alegres tornavam-se pálidos, e os mais idosos e serenos passavam as mãos pela frente, como se em confuso devaneio ou meditação. Mas quando cessavam por completo os ecos da última badalada, leves risadas imediatamente contagiavam a reunião. Os músicos da orquestra sorriam uns para os outros, riam de seu próprio nervoso loucura, fazendo votos sussurrados, para que o próximo carrilhonar do relógio não produzisse neles idêntica emoção. E no entanto, passados os 60 minutos, que abarcam 3.600 segundos do tempo que voa, ouvia-se novamente outro carrilhonar do relógio. E mais uma vez, viam-se as mesmas perturbações, os mesmos tremores, as mesmas atitudes meditativas. A despeito, porém, de tudo isso, que esplêndida e magnífica folia! Abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi o primeiro dos 4 seres dizer com estrondo de trovão: venha! Vi então quando surgiu um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco, deram para ele uma coroa e ele partiu, vitorioso e para vencer ainda mais. Por favor, sigam.
eram muito audazes e vivos, e suas concepções esplendiam com lustre bárbaro. Muitos o julgavam louco, isso é certo, mas seus cortesãos achavam que não. Era preciso vê-lo, ouvi-lo e tocá-lo, para se ter certeza de que não o era. Por ocasião dessa grande festa, dirigira ele próprio os mutáveis adornos dos 7 salões, e foi o seu próprio gosto orientador que escolher as fantasias. Mas não havia dúvida de que eram grotescas. Havia muito esplendor, muito brilho, muita coisa berrante e fantástica. Muito disso que depois se viu no Hernani. Havia formas arabescas, com membros e adornos desproporcionados. São esses índios muito desumanos e cruéis, que não se movem a nenhuma piedade. Vivem como brutos animais, sem ordem e nem conserto de homens. São desonestos e se entregam aos vícios como se neles não houvera razão de humanos. Ainda que todavia tem resguardo os machos e as fêmeas em seu ajuntamento e mostram ter nisto alguma vergonha. Todos comem carne humana e têm-na pela melhor iguaria de quantas pode haver. Não dos seus amigos, com quem eles têm paz, senão dos contrários. Por favor. Havia concepções delirantes, como criações de louco. Havia muito de belo e de atrevido, algo de bizarro e de terrível,
e não pouco do que poderia causar aversão. Na realidade, uma multidão de sonhos deslizava para lá e para cá nas 7 salas, e os sonhos rodopiavam tomando a cor das salas e fazendo a música extravagante da orquestra parecer o eco de seus passos. Mas logo soava o relógio de ébano que se erguia na parede de veludo. E então tudo parava e tudo silenciava, exceto a voz do relógio. Os sonhos paravam, congelados. Os ecos do carrilhão, porém, morriam. Haviam durado apenas um instante, e uma leve gargalhada mal contida acompanhava os ecos que morriam. E logo depois, a música explodia, e os sonhos reviviam e rodopiavam ainda mais alegremente do que antes, tingindo-se da cor das janelas multicoloridas, através das quais se filtravam os raios das trípodes. Mas até então, nenhum dos mascarados se aventurara até a sala que entre as 7, mais ao ocidente se encontrava, porque a noite estava declinando, e ali dimanava uma luz mais vermelha, através das vidraças tintas de sangue, onde o negror dos planejamentos tenebrosos apavorava. E para aqueles cujos pés sim pisavam o tapete de veludo, do relógio de ébano ali ao lado provinha um rumor abafado, mais solenemente enfático do que aquele que alcançava os ouvidos dos que se compraseavam nas alegrias dos outros aposentos mais distantes. Mas esses aposentos estavam densamente apinhados, e neles palpitava febrilmente o coração da vida. Vi! Quando o cordeiro abriu o quarto selo e ouvi o quarto ser vivo dizer: venha! Vi então quando surgiu um cavalo esverdeado. O seu cavaleiro era a morte e vinha acompanhado com o mundo dos mortos. Deram para ele o poder sobre a 4ª parte da terra, para que ele matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Por favor. Em seguida,
gramado até uma calçada cimentada, transposta a qual segue-se uma escada que desce uns 4 lances em ângulo reto. Lá é levado a um recinto que denominam buraco, onde o colocam voltado para um canto da parede. Sendo que o chão de cimento é lamacento e escorregadio, e que as paredes são úmidas, com um reboco em decomposição, caindo aos pedaços ao nele se apoiar. Supõe, por isso, tratar-se de um ambiente subterrâneo. Foi levado para um quarto de piso de tacos, tendo passado de novo pela calçada e pelo gramado, entrando em um prédio, subindo nova escada e atravessando corredores que dobram em ângulo reto. Mais uma vez, é levado à tortura. Agora ao ar livre, sem faltar ar, mas com um novo método que consiste em amarrar a vítima pelos pés com os braços suspensos. Por favor. Por essa parte. A Inquisição e o nazismo é importante para ilustrar o que é a psicose paranoide cultural. Afora, a duração de uma ser medida em algumas décadas e da outra em muitos séculos. Esta comparação necessita delimitar uma grande diferença, que é a patologia do caráter coletivo que acompanhou a Inquisição. Os nazistas assassinavam suas vítimas porque se julgavam puros e elas impuras. Ao aniquilá-las, buscavam formar uma nova humanidade racialmente aprimorada. Sua psicose expressava a projeção de sua sombra, seus complexos inconscientes, mas não incluía no mesmo grau de comprometimento a patologia coletiva do caráter. Assim, não necessitaram distorcer o humanismo ocidental para justificar seus crimes, ao endeusar sua megalomania paranoide. Repudiaram toda a fundamentação humanista da cultura ocidental. Daí, sua identificação ideológica maciça com a psicose anticristã e antissemita de Nietzsche. A Inquisição também se julgava megalomaniacamente unificadora e projetava de forma paranoide sua própria sombra, os complexos culturais inconscientes, nos hereges que torturava e matava. No entanto, não só não repudiavam o humanismo cristão, como se fundamentava teologicamente nele para perpetrar seus crimes. Ao torturar e matar, A igreja, os inquisidores diziam, pregando aos homens que todos são filhos do mesmo Pai Celeste, reconhece como uma condição providencial da sociedade humana a distinção entre as classes. tudo isso faziam como E a folia continuou a rodopiar, até que afinal o relógio começou a soar à meia-noite. E a música parou, como já disse, e aquietaram os bailarinos com as evoluções. E como antes, houve uma perturbadora paralisação de tudo. Mas desta vez, o relógio teria de bater 12 pancadas.
talvez, que um maior número de pensamentos mais demoradamente se inseriram nas meditações daqueles que, entre os que se divertiam, também meditavam. E por isso aconteceu também que, antes de silenciarem por completo os ecos da última badalada, muitos foram os indivíduos, em meio à multidão, que puderam certificar-se da presença de um vulto mascarado, que até então não havia chamado a atenção de ninguém. E tendo se espalhado aos cochichos a notícia dessa nova presença, elevou-se imediatamente dentre a turba um burburinho ou murmúrio que exprimia desaprovação e surpresa a princípio, e finalmente terror, horror e náusea. Tal como a descrevi, bem se pode supor que tal agitação não poderia ter sido causada por uma aparência vulgar. Na verdade, a licença carnavalesca da noite era quase ilimitada, mas o vulto em questão excedia o próprio Herodes em extravagâncias e ia além dos limites indecisos da decência exigidos pelo próprio príncipe. Há no coração dos mais levianos fibras que não podem ser tocadas sem emoção, mesmo para os mais pervertidos, para quem a vida e a morte são idênticos brinquedos, há assuntos com os quais não se pode brincar. Todos os presentes, de fato, pareciam agora sentir profundamente que nos trajes e atitudes do estranho não havia finura nem conveniência. Era alto e lívido, e envolvia-se dos pés à cabeça em mortalhas tumulares. A máscara que cobria o rosto era de modo tal que quase reproduzia a fisionomia de um cadáver enrijecido, que a observação mais acurada teria dificuldade em perceber o engano. E, no entanto, tudo isso poderia tolerar-se, se não mesmo aprovar-se pelos loucos folhões, não tivesse o mascarado ido ao ponto de figurar a morte rubra. Seu traje estava salpicado de sangue, e a ampla testa, assim como toda a face, borrifada de horrendas placas escarlates. Quando os olhos do príncipe Próspero recaíram sobre aquela imagem espectral, que em movimentos lentos e solenes, como se quisesse representar ainda mais completamente seu papel, rodopiava aqui e ali entre os dançarinos, viram-no ser tomado de convulsões, a princípio um forte tremor de pânico ou repugnância, para logo depois enrubescer-se de raiva. Quem ousa? Quem ousa? Quem ousa? Quem ousa?
Vamos conhecer quem teremos de enforcar no alto das ameias ao amanhecer! Ao pronunciar estas palavras, achava-se o príncipe Próspero no salão dourado e azul. Elas ecoaram todas as 6 salas, pois o príncipe era homem ousado e robusto, e a música havia silenciado a um gesto de sua mão. Era no salão azul que se encontrava o príncipe, tendo ao lado um grupo de cortesãos pálidos. Logo que falou, houve um leve movimento de investida por parte daquele grupo na direção do intruso, que no momento achava-se quase ao alcance da mão, e agora, em passadas firmes e decididas, mais e mais se aproximava do príncipe. Mas em virtude de um indefinível terror que a todos os presentes causara o louco atrevimento do mascarado, não se achou ninguém que ousasse estender a mão para agarrá-lo, de modo que, sem empecilho, passou a uma jarda do príncipe. E enquanto toda a numerosa assembleia, como movida por um só impulso, recuava do centro da sala para as paredes, seguiu ele seu caminho sem se deter, com os mesmos passos solenes e medidos que desde o começo o haviam distinguido. Do salão azul ao salão amarelo, do amarelo ao verde, deste ao laranja, passando pelo branco e até mesmo ao roxo, sem que um movimento de decisão se fizesse para detê-lo. Foi aí então que o príncipe Próspero, enlouquecido de raiva e de vergonha de sua própria e momentânea covardia, correu precipitadamente através das 6 salas, sem que ninguém o seguisse, pois um terror mortal de todos se apossara. Brandia um punhal desembainhado, e ao se aproximar com rápida impetuosidade na direção do vulto que se retirava, quando este, tendo alcançado a extremidade do salão de veludo, voltou-se subitamente e arrostou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo e o punhal caiu, cintilante, sobre o negro tapete, onde logo instantaneamente depois tombou mortalmente prostrado o príncipe Próspero. Então, recorrendo à coragem selvagem do desespero, numerosos foliões lançaram-se sem demora no lúgubre aposento, agarrando o mascarado, cujo alto vulto permanecia ereto e imóvel. Diante da sombra do relógio de ébano pararam, arfantes de indizível pavor, ao perceberem que nenhuma forma tangível se encontrava sob a mortalha e por trás da máscara cadavérica, quando asseguraram com violenta rudeza: ali penetrara como um ladrão noturno, e um a um foram tombando os foliões, nos salões da orgia, orvalhados de sangue, na mesma posição desesperada de sua queda. E a vida do relógio de ébano
também se extinguiu com os últimos dos foliões, e as chamas das trípodes também expiraram, e o ilimitado poder da treva, da ruína e da morte rubra dominou tudo.